Olá, eu sou Mila Vilas Boas e você está num canal onde eu trago mensagens sobre a palavra de Deus, mensagens sobre o emocional à luz da Bíblia. Eu sou mensageira de Cristo, eu sou terapeuta de reprocessamento emocional, sou coach de vida para trazer um despertamento no seu potencial para alcançar os seus objetivos. Mas nesta hora, eu quero ser o que eu mais amo, mensageira de Cristo. Eu quero trazer uma mensagem do céu ao seu coração em nome do Senhor Jesus. Eu oro a Deus que você que está assistindo, que você possa ter um despertar do Espírito Santo em sua vida, um rompimento de Deus para uma intimidade com Ele, porque esse é o objetivo deste vídeo neste momento. O Senhor colocou ao meu coração nesta manhã de trazer um vídeo aqui, uma mensagem por meio desse vídeo, falando sobre intimidade com o Espírito Santo. E mensagem e neste vídeo eu quero falar com você uma mensagem sobre essa intimidade com Deus. Como começou a minha intimidade com Deus, o despertar do Senhor para esse relacionamento profundo. A intenção não é falar da minha vida, não é falar a meu respeito, não é se vangloriar. Nada disso. A intenção é porque um exemplo profundo que uma pessoa ela pode dar para despertar outra é a vida dela. É sobre a vida dela que ela vai saber falar melhor, que ela vai saber explicar melhor do que falar sobre a vida dos outros. Então, por isso que eu sempre coloco a minha vida como coisa, tanto como exemplo de algo ruim que eu aprendi, como exemplo de algo bom, para trazer também ensinamentos para você que vai ouvir, você que vai assistir. Então, e nesse vídeo não é diferente. É para que, assim como em um testemunho a gente ouve na igreja, e eu sou do tipo assim, se eu escuto um testemunho, eu quero saber, quero que a pessoa conte, eu fico prestando atenção para que fale como foi que ela fez para conseguir. Não é intenção de copiar ela, mas de me dar um destravar, uma criatividade, para eu saber também o que eu posso fazer. Se ela falou que ela, no testemunho dela, que ela profetizava, que foi depois de uma declaração, eu vou me observar. Tô murmurando demais no meu dia a dia. Ela falou que foi profetizando, então vou observar o que é que eu tenho profetizado sobre a minha vida. Se ela falou sobre, ela fez jejum, oração, campanha, eu vou observar como que tá o meu devocional com Deus? Como é que tá os meus momentos de jejum, de oração? Será que eu tenho feito? Será que eu não tô fazendo nada, eu tô parada? Entendeu? Para me destravar, para gerar uma criatividade. Então, além do que ela conta, eu quero saber como ela fez, exatamente para se destravar. Então, a intenção desse vídeo é falar isso. Eu tenho visto pessoas que têm o Senhor, através da minha vida, por misericórdia, tem destravado pessoas para ter intimidade com Ele. Fico tão feliz quando pessoas vêm e falam, você tem sido meu despertar, minha inspiração para buscar ter intimidade com Deus. Então, para essas pessoas que vêm até mim e falam, e talvez outras que estão sendo despertadas, mas não vêm até mim para falar, e tá tudo bem. Eu quero, através desse vídeo, para que você entenda como tudo começou. Isso vai lhe ajudar nessa jornada de comunhão profunda com o Senhor, que é só o meu começo. Então, o Senhor, isso tudo começou lá, eu estava em torno de uns 12, eu aceitei Jesus com 12 anos, eu estava em torno de 12 para 13, 14 anos. Lembro que eu estava no ginásio, no período escolar do ginásio, e teve um trabalho escolar que eu tive, estava em grupo e tinha que ir para um hospital para fazer uma pesquisa, não me recordo. E a gente foi em um hospital renomado, um hospital antigo e público, e fomos nesse hospital, e eu lembro que foi meio que na ala de psiquiatria, essas coisas assim. E esse hospital, como ele era antigo, ele tinha, nós três, eu e mais duas, ele tinha um elevador que também era antigo, daquele jeito que funcionava, bem antigo mesmo.
E quando a gente estava descendo para ir embora, saindo do hospital, entramos no elevador. Nesse que entramos no elevador, o elevador ele parou entre um andar e outro e abriu a porta. E apareceu só a parede. Eu sei que cada uma deu um grito achando que ia morrer naquela hora. Meninas de 12, 13 anos, pré-adolescentes. E nessa hora do grito, irmãs, nessa hora do grito, o que eu gritei expressou o que havia na minha alma. Em primeiro lugar, o que eu dava atenção. Porque eu achava que eu ia morrer, que o negócio ia disparar, despencar, de tão velho que estava. Então, cada uma deu seu grito e, no meu entender, eu achava que eu ia morrer ali naquela hora, diante do susto tremendo que tomei. Então, nessa hora, a gente grita o que é mais importante pra gente, o que a gente está mais apegado, o que a gente crê que vai nos salvar naquela situação. E como eu já era cristã, nessa hora, o que eu gritei não foi Deus. Eu gritei por minha mãe. Eu gritei, eu dei um grito, eu não me lembro exatamente, mas eu sei que foi pensando na minha mãe, dela me salvar. Então eu gritei por ela. Nessa hora eu esqueci da existência de Deus e eu só lembrei da existência da minha mãe. Amar a pessoa que, tipo um filho, um cônjuge, os seus pais, tá tudo bem. Nós vamos falar aqui um pedacinho breve da Bíblia, para não ficar muito extenso esse vídeo, também vou ser bem breve. Tá tudo bem, a questão é você amar colocando no lugar de Deus. Porque nessa hora eu gritei só lembrando da minha mãe, como se ela fosse o meu tudo e pudesse me salvar e estivesse no lugar de Deus. Eu lembro, gente, que quando o elevador a gente gritou e de repente eu não me lembro muito bem o que aconteceu, eu sei que a gente fez alguma coisa, pediu socorro, ele desceu. Normal, saímos dali. Nessa hora, o Espírito Santo falou tão forte ao meu coração, mas falou daquela forma como ele fala, que nós conhecemos, aquela forma amigável, daquela forma amável e que nos constrange. Então, a forma foi o primeiro despertar que eu tive dentro de mim, que eu me recordo, foi a primeira vez que eu me deparei com o falar do Espírito Santo que constrange, com aquele despertar. Conscientemente que eu lembro. Ele falou, eu saí dali, o Espírito Santo falou como se estivesse entristecido, como se estivesse triste comigo. E ele falou assim, você não gritou por mim. A pessoa que você mais ama não sou eu na sua vida. Porque o seu grito, no momento desesperador, no momento que parecia que você ia morrer, a pessoa que você gritou, revelou a quem você tem em primeiro lugar na sua vida, que não sou eu. Gente, eu fiquei tão constrangida com isso, que eu não esqueço nunca na minha vida. O quanto que eu fiquei constrangida, o quanto que gerou um despertamento dentro de mim da importância de colocar Deus em primeiro lugar acima de tudo, por mais que eu fosse muito apegada, e até hoje sou a minha mãe. Então isso revelou para mim quem era o primeiro lugar. A partir daí começou a minha busca ao Espírito Santo em primeiro lugar. Eu reconheci, eu disse, realmente, Senhor, neste momento eu entendi que o meu coração foi descoberto quem é que está em primeiro lugar na minha vida. E muitas das vezes, irmãos, a gente diz ser cristão, a gente diz crer em Deus e a gente diz que tem Deus acima de tudo na nossa vida, em primeiro lugar. Mas, quando a gente diz tudo isso, mas a gente entra em frustração constantemente com determinada pessoa que um cônjuge, um filho, uma mãe, um pai, uma pessoa que tá ali e a gente volta e meia, a gente se entristece, volta e meia a gente a ponto de permitir que aquela pessoa nos machuque, a ponto de não conseguir se relacionar com Deus só para agradar aquela pessoa. A gente faz coisas que a gente sabe que não vai agradar a Deus, mas para não desagradar a pessoa, a gente acaba fazendo o que ela quer, o que a gente sabe que vai agradar, só para atrair aquela pessoa, só para que aquela pessoa não saia de casa.
permaneça ali do nosso lado a vida toda. Aquela pessoa que a gente agrade, a gente abre mão de princípios, a gente, muitas das vezes, a gente se nega a nossa fé sem perceber, só para não perder a presença daquela outra pessoa, seja ela quem for. Só para que aquela outra pessoa não fique chateada, aborrecida, não grite com a gente, não saia e faça outra coisa diferente e se afaste de nós. Você está entendendo? O Espírito Santo vai falar ao seu coração. Estou dando alguns exemplos que vieram na minha mente, mas o Espírito Santo vai te dar o exemplo que está acontecendo na sua vida, para que também haja esse destravar na sua vida, como houve na minha. Foi o início. E eu percebia, e daí eu comecei, Senhor, eu quero o Senhor em primeiro lugar na minha vida. Eu quero o Senhor. Eu quero demonstrar a Ti, não às pessoas, não provar nada para ninguém, mas mostrar ao Senhor que o Senhor está em primeiro lugar. Que se eu morrer hoje, estiver em situação difícil, é o Senhor que eu vou clamar, é o Senhor que eu vou priorizar, é a Ti que eu vou preferir agradar e desagradar quem quer que seja. Não abrir mão da minha fé para agradar o meu próximo. Porque eu tenho percebido, irmãos, hoje, conscientemente, estudando o emocional, estudando principalmente a Bíblia, estudando sobre o amor a Deus, eu tenho percebido, quase não sai, que pessoas que dizem ter fé em Deus, que dizem ter uma vida com Deus, que são realmente pessoas sinceras, homens e mulheres sinceros, que são de Deus, que realmente estão sinceros, não estão brincando na vida com Deus. Mas eu tenho percebido que o que tem atrapalhado na intimidade dela com Deus, de desenvolver essa intimidade, dela se aprofundar, dela ouvir ao Senhor no profundo, dela ter uma dependência total em Cristo, é quem ela está colocando no coração, em primeiro lugar. É quem ela está colocando a dependência do coração dela, que não está em Deus. E ela, sem perceber, sem ter essa autoanálise, sem parar para pensar, poxa, por que eu estou permitindo que essa pessoa me machuque tanto, me deixe tanto triste, nervosa, nervoso, estressado, irritado? Por que eu estou dando o poder dessa pessoa me irritar? Por que eu digo amar a Deus, mas eu estou constantemente em baixa emocional? Eu digo ter fé, eu estou fazendo campanha, estou indo para a igreja, mas eu vivo numa vida emocional em baixa, em depressão. Eu estou ali, vivo chorando com uma tristeza, com um aperto, com uma angústia dentro do peito. E eu entendi que o que causa isso é quando a gente está colocando pessoas ou coisas demais em nosso coração. É quando a gente está botando a nossa fé, a nossa dependência em pessoas, em coisas, ao invés de colocar em primeiro lugar em Deus, na dependência de Deus, do que Ele diz que deve ser, como deve ser, de quem Ele diz o que Ele diz que eu devo fazer. Você está entendendo? Então eu despertei isso dentro de mim para buscar. Eu entendi que realmente quem estava em primeiro lugar era minha mãe, a minha dependência nela. Então houve um despertamento e após esse despertamento eu reconheci. Eu não tentei calar a voz, eu não tentei dizer não, isso é coisa do diabo, ou eu não tentei dizer mentira, Deus está acima de tudo na minha vida, não. Eu reconheci porque era verdade. Eu não tentei me enganar. E após reconhecer, eu perguntei o que eu tenho que fazer para colocar Deus em primeiro lugar. Foi aí que começou a minha busca em primeiro lugar o Espírito Santo, em amar Ele, em ao invés de ficar pedindo, só pedindo, eu comecei a querer amar Ele acima de tudo, acima de todas as pessoas, a ponto que se eu perdesse pessoas ou coisas, eu podia sofrer, mas eu não ia cair num buraco, numa depressão profunda, porque o meu amor teria que estar em Jesus. A ponto, irmãos, que eu comecei a desenvolver, que teve anos depois, eu já com uns 18 anos, eu acredito, estava num culto, eu e minha mãe,
E de repente foi um culto do meu aniversário. Eu sempre gostei de celebrar o meu aniversário em primeiro lugar na igreja. Quando tem culto naquele dia, eu gosto de ir naquele dia para a igreja para celebrar com Deus. A minha família toda ali na igreja. Então, o que é que aconteceu? Foi um culto de aniversário, estava eu e minha mãe sentados no fundo e de repente o pastor ele começou a falar assim, estava falando sobre Jesus, sobre a volta de Cristo e tal. E de repente ele falou assim: quem está em primeiro lugar na sua vida? Eu quero saber você, que se hoje o Senhor Jesus perguntasse, que chamasse para algo e dissesse você tem que abrir mão de tudo e de todos, por amor a Ele, acima de tudo. Quem que tem essa coragem de se lançar na presença do Senhor, abrindo mão de família, de mãe, de pai, de tudo que você ama, em primeiro lugar colocar Jesus na sua vida? Fique de pé. Quando eu levantei, eu lembro que a minha mãe olhou para mim, ela estava sentada, quando rapidamente eu levantei. Nem esperei ele respirar, terminar e já levantei. Minha mãe olhou para mim, eu lembrei desse episódio e eu quis mostrar, Senhor, e perante minha mãe, o Senhor está acima da minha vida, está em primeiro lugar, eu preciso de ti. Quando eu levantei, a minha mãe olhou para mim e ela falou assim, até mamãe? Aí eu falei, oxe mãe, até aqui? E eu disse, sim, é o primeiro lugar. E ela ali, irmãos, houve um despertar nela, que sem, ela não falou nada pra mim, que houve um despertar, mas deu pra perceber nos capítulos seguintes, que houve um despertar nela. A partir dali ela entendeu que o primeiro lugar na minha vida seria e é Jesus. Que eu iria fazer de tudo para não perder Ele. Que eu amava ela, mas que se Jesus me pedisse algo, eu iria fazer o que Jesus estava me pedindo. Claro, que Jesus não pede nada fora da Bíblia, porque aí é anátema, não é Jesus, né? Tudo que ele pede tem que estar de acordo com a palavra. O que tiver fora da palavra é anátema, é maldição, é espírito do engano. Tem que estar na Bíblia, conforme a palavra nos ensina. Se vier outro evangelho, condene. É isso que a Bíblia fala, que não tiver na Bíblia. Então, o que Jesus, o que a Bíblia fala, né, que falou lá para o servo dele, se eu não me engano foi Eliseu, agora fugiu o nome, que Deus, o Senhor, ele pediu, não, foi um outro profeta, Eliseu, ele pediu para queimar os bois, tudo, voltar, e Elias falou, vai, queima os bois, tal, e depois foi outro, agora me fugiu a memória, irmãos, que o Senhor Jesus chama ele e fala, deixe que os seus mortos enterrem os seus mortos, vem comigo. Não deixou nem ele voltar para se despedir ali de enterrar os mortos. No caso de Eliseu, ele queria só queimar tudo, se abrir mão de tudo, e ele pôde voltar. No caso do outro, ele queria voltar para se despedir, enterrar os mortos, e o Senhor Jesus fala, deixe que os mortos enterrem os seus. Então, abrir mão de tudo, seguir Jesus, colocar Jesus em primeiro lugar, vai lhe custar. Tem momentos que vai doer, mas vai também lhe proporcionar uma vida de intimidade com Ele, uma vida onde o amor dele vai preencher o vazio do abandono. Talvez você tenha sido abandonada também por um cônjuge, ou traído. Talvez os seus pais foram presentes só fisicamente, mas emocionalmente você se sentiu abandonada, e você quer suprir este abandono com o amor de um cônjuge, com o amor de um filho, de uma mãe, de um pai, por causa da ausência de um dos dois lados. É isso que eu quero dizer, que o amor não vai ser suprido, o vazio, por uma pessoa, por uma coisa, por dinheiro, por viagens, por um filho no dia que você for mãe ou no dia que você for pai. Não, este vazio que quanto mais você tenta preencher com pessoas e coisas, te deixa mais para baixo, porque parece preencher em um momento e depois aquilo que foi preenchido se volta contra você, porque a pessoa também parece inconscientemente te cobrar por aquele preenchimento.
e te deixa mais triste, mais infeliz, e cada vez mais você vai se distanciando de Deus, vai cavando um buraco e vai, sem perceber, entrando naquilo ali, naquela dependência emocional daquela pessoa, e chora, só chora, achando que é um choro assim de lavar a alma, mas não, é um choro de dependência emocional. É um choro constante, que o tempo todo tá com aquele choro de dependência, aquele choro de insatisfação, tentando se enganar. Até quando você vai se iludir com esta pessoa? Até quando você vai se enganar com esta situação? Até quando você vai se sustentar de migalhas, né? Aquela mulher se humilhou perante o Senhor com as migalhas dos cachorrinhos no Evangelho, que o Senhor cita, por causa da filha que estava ali cheia de demônios. Ela se humilhou, foi na presença do Senhor, disse que até os cachorrinhos, eles comem das migalhas que caíam, sim. Ela se colocou no lugar de um cachorrinho, de querer as migalhas, mas era de Deus. E isso quando nós somos filhas e filhos do Deus vivo. Você acha que ele vai dar migalha pra gente? E você está se contentando com migalha de pessoas, sendo que você tem um valor tremendo, um potencial tremendo, mas você está permitindo que esta dependência emocional te coloque em situação de mendigo de amor, sendo que você tem um Deus que está pronto a preencher este vazio com todo amor que supera qualquer outro. Supera o amor de mãe e de pai. Até quando você vai se permitir esta situação? Até quando você vai estar na casa do pai sem conhecer o pai? Até quando você vai se enganar só porque você está na casa do pai, achando que você tem vida com ele, mas na verdade você está sendo uma religiosa, um religioso. Não está tendo intimidade com ele, não está se relacionando com ele. Não se engane que orar pedindo bênção é relacionamento. Não se engane que orar pedindo proteção e livramento é relacionamento. Devemos fazer tudo isso todos os dias, mas isso não é relacionamento com ele. Relacionamento com ele, relacionamento que sustenta nossa vida espiritual, para a gente não entrar em depressão. Em tempo há tantas pressões que o mundo lança pra gente, há tanta pressão que só tá no começo, porque isso é o início das dores. A gente ouvindo barulhos de guerra, a Bíblia fala que tudo é início das dores. E o crente está sendo pressionado o tempo todo, de todos os lados, para ele conseguir viver essa pressão. Se ele sucumbir, se ele entrar numa depressão, porque a depressão é excesso de pressão sobre ele. Então, para ele não entrar numa depressão, ele precisa se relacionar com o Pai, para que ele se desprenda do mundo, para que ele se desprenda do que o mundo espera o tempo todo, para que ele se desprenda do cabresco, sei lá, que o mundo coloca, que é aquela coisa no cavalo que coloca para guiar o cavalo e dizer até onde ele pode ir e como ele deve ir. Você está entendendo a mensagem que eu estou querendo trazer para você sobre intimidade com Deus? É algo profundo, irmãos. É algo que vai além das nossas limitações. Exige do corpo, exige. Porque exige que você vença a preguiça. Exige que o que você queira fazer à vontade da sua carne, às vezes de assistir uma novela, às vezes, poxa, eu tô tão cansado, quero sentar olhando pro nada aqui. Exige você abrir mão disso para estar de joelhos, buscando ele, dizendo, Pai, eu tô aqui. Pai, eu te amo. Eu preciso tanto de ti, porque eu não sou nada sem o Senhor. E falar suas dores. Pai, tá doendo. Tá acontecendo isso, isso e isso. Pai, o que eu devo fazer? O que o Senhor espera de mim? Como que o Senhor quer que eu haja? Pai, desperta em mim um amor profundo. Eu quero ser tão apaixonada por ti, desesperadamente apaixonada por ti, a ponto de não saber viver, que falte o ar, mas não falte a tua presença em minha vida. Isso é o que Davi, o que vivia segundo o coração de Deus,
falou em muitos salmos. Um deles é o Salmo 53, que depois você pode ler. A oração desesperada que Davi fez. Um rei, para não perder a presença do Senhor depois de ter pecado. Imagina nós. Se ele era segundo o coração de Deus, porque ele vivia desesperadamente dependente da presença do Senhor. Que assim sejamos. Olha o que no 1 João, não é o Evangelho de João, a carta de 1 João, no capítulo 4, nos fala o seguinte. No amor não há temor. Capítulo 4, versículo 18. No amor não há temor. Antes, o perfeito amor lança fora o temor, porque o temor tem consigo a pena, e o que teme não é perfeito em amor. O que eu estou dizendo, para finalizar, não é que você não deva amar sua mãe, seu pai, seu cônjuge, seus filhos, quem quer que seja. Você tem que amar, porque aqui, 1 João, capítulo 4, está falando sobre o amor. E nesse amor, quem não ama o seu próximo, como vai amar a Deus que não vê? E quem não ama o seu próximo que vê, como é que vai amar a Deus que não vê, né? É essa a questão. Mas aqui nos faz claramente o entendimento que não é amar numa dependência emocional. É porque eu amo a Deus, eu amo o meu próximo. Tanto que o segundo mandamento, né? O primeiro, amar a Deus sobre todas as coisas, que o Senhor Jesus fala no Novo Testamento, que resume os 10 mandamentos referente a Êxodo 20, que cita lá os 10 mandamentos, o Senhor faz um resumo deles em 2, que está encaixado os 10 mandamentos nesses 2, amar a Deus em primeiro lugar acima de todas as coisas, e o segundo, amar o próximo como a ti mesmo. A partir do momento que eu digo que amo o meu próximo e não me amo, e não tenho um relacionamento com Deus em primeiro lugar, eu não estou amando o meu próximo. Eu estou dependente emocionalmente do meu próximo. Isso não é o amor verdadeiro que a Bíblia ensina. Não é o amor correto, é um amor dependente. Existe uma codependência emocional. Porque o amor é esse aqui. O amor, ele lança fora. Eu amo você. É o que eu falo. Eu amo você. Mas entre Deus e você, eu prefiro Deus. É Deus que eu vou ficar, é com Deus que me pede. Ou seja, eu estou lançando fora o medo de perder aquela pessoa. Porque eu sei que eu amo aquela pessoa, mas ela tem liberdade de ir e vir. Ela tem liberdade de estar na minha presença ou de sair da minha presença quando ela quiser. Não é um amor possessivo, é um amor que lança fora. O medo da rejeição, o medo do abandono. Ah, Senhor, como e eu vou amar, mas e se aquela pessoa me rejeitar se eu não fizer isso? Não! Eu amo aquela pessoa, mas eu lanço fora a rejeição. Se aquela pessoa me rejeitar, vai doer, claro, porque eu não sou apática à dor, vai doer. Mas eu vou aos pés de Cristo e dizer, Senhor, e mesmo na dor, eu declaro que eu te amo em primeiro lugar. Mesmo doendo, eu prefiro te amar em primeiro lugar. Eu prefiro perder aquela presença a perder a tua presença. Você está entendendo? Você vai continuar amando, mas é um amor, em primeiro lugar, a Deus. Um amor correto, um amor que lança fora todo medo. Amém? Que o Senhor, o Espírito Santo, possa continuar falando a sua vida. Possa continuar ali trabalhando em seu coração. Que o Espírito Santo, por meio desse vídeo, venha despertar uma sede da presença dele no coração seu. Que o Espírito Santo desperte fome da palavra dele no seu coração. Que o Espírito Santo te faça querer conhecer e ser apaixonado por ele. A ponto de você dizer, eu não sei viver mais sem Deus. Deus, ele não é uma igreja, uma religião. Ele é espírito e verdade. Eu vou à igreja, eu frequento a igreja, eu tenho minha vida com Deus, porque não existe um braseiro que possa, uma brasa, continuar viva fora do braseiro, da fogueira, que é a igreja, os irmãos ali unidos. Mas aquilo ali é consequência da minha vida diária com Deus, do meu todo dia com Deus. Aquilo ali não é um clube social que eu vou para me sentir um pouco melhor
para eu ter um relacionamento com irmãos, para eu estar num meio denominado de crente. Não. Aquilo ali é consequência da minha vida com Deus, que eu trago do meu dia a dia. Amém? Bom, vou até aqui para o vídeo não ficar muito longo e que o Senhor possa continuar falando ao teu coração, trazendo esse grande despertar, que é isso que eu oro e é essa a intenção. Peço desculpa se eu não soube me expressar direito, se às vezes fiquei meio perdida, mas a intenção é sincera, é de que o Espírito Santo desperte uma fome no seu coração por Ele, pela presença dEle e continue despertando no meu também. Em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe a cada um de vocês.